Olá, gente, boa noite, como vocês estão? Hoje eu vou fazer a live mais cedo um pouquinho, mas vai ficar salvo aqui da mesma forma, para que vocês possam ver depois, viu? Eu vou continuar o tema da semana passada, que foi sobre as consequências do descontrole financeiro e como que a gente vai fazer para otimizar o financeiro, né? Ou seja, não incorrer nesses erros e melhorar o nosso financeiro. Aí na semana passada eu falei uns 40 minutinhos sobre o tema e hoje eu vou finalizar. Quero falar sobre 4 problemas, né? 4 consequências negativas de você ter o descontrole financeiro da sua empresa. O descontrole é o quê? Acontece muito descontrole como? Quando você não organiza o seu financeiro, quando você não otimiza. E aí, pelo fato de estar descontrolado, você ainda, assim, né, incorre mais erros ainda, né, do que só o descontrole financeiro. Se fosse só o descontrole financeiro, tava fácil, né, resolver, mas ainda tem problemas além desses, tá? Então, vamos lá. O primeiro problema, né, anota aí se vocês forem anotar. A primeira consequência do descontrole financeiro é o acúmulo de dívidas que vai impactar a sua saúde mental. Então, eu vejo que muitos empreendedores vêm até mim. Semana que vem vou até postar um depoimento de uma pessoa que veio até mim. Essa pessoa não fez o Maximize comigo, ou seja, ela não fez um projeto para poder iniciar, né, o empreendedorismo dela, a empresa dela, o Maximize, para quem não sabe, é um projeto que eu faço uma pesquisa, né, assim, é um estudo muito abrangente, muito sólido, muito macro, para que a pessoa possa entrar no mercado, né, possa abrir a empresa dela sem correr grandes riscos, tá? Ter certeza mesmo se é viável ou não. E aí essa pessoa não fez o Maximize comigo, mas queria fazer a parte de otimizar o financeiro. E ela falou assim comigo: Thalita, eu não sei o que fazer, assim, dava pra ver, assim, aquela tristeza, sabe? Aquele descontrole mesmo, assim, fala mais emocional, sabe? O que eu vou fazer agora? Já gastei meu dinheiro, tô perdendo dinheiro, como que eu vou fazer agora para saldar as dívidas, para continuar essa empresa? Não vejo futuro, sabe? Então, isso realmente é uma coisa que traz ansiedade, traz nervosismo, traz tristeza para a pessoa que empreende, né? Então, a gente não quer isso. Então, esse é um dos grandes fatores e, assim, é uma bola de neve. Quanto mais a pessoa estiver numa situação difícil emocionalmente, mais difícil para ela ver a solução. Então, assim, e as pessoas deixam para me procurar quando realmente estão em muita necessidade. E aí, às vezes, o quadro pode ser até irreversível para a empresa. Então, esse é uma das consequências, né, de quem realmente se descontrola financeiramente. Outro problema é a dificuldade em crescer a empresa. Por que esse é um problema, né? Uma consequência, na verdade, do descontrole financeiro. Porque quando a gente tem de forma bem, digamos assim, que dá para enxergar os números, né, da nossa empresa, de forma bem organizada, os dados da empresa, a gente consegue ver, por exemplo, para a área do marketing, eu coloquei 4% do meu faturamento. Para o pessoal, treinamento de pessoal, 2%. Para a compra de materiais, se for uma empresa que vende produtos, né, ou insumos, tantos por cento. Aí você consegue ter um parâmetro para você analisar quanto que você está investindo em cada setor da sua empresa. Igual uma vez eu fiz uma consultoria para uma empresa que eles estavam investindo muito no marketing. Investir no marketing é ótimo, só que investir muito pode ser um problema também. Por quê? Se você investe muito no marketing, vai vir muito cliente. Se você não tem uma preparação dentro da sua empresa, de funcionários, de sistema, de tudo ali, você vai incorrer em grandes problemas também, porque o cliente vai vir e você não vai conseguir atendê-lo bem. Se você não atende ele bem, ele não volta. E aí você não tem receita recorrente. Então essa empresa estava investindo muito na área do marketing dela e a gente estava conflitando assim um pouco. Ela precisava investir um pouquinho menos, é coisa pouco, mas um pouquinho menos, para ela destinar aquele pouquinho menos do marketing para outra área que realmente estava em mais necessidade. Mas aí você só consegue ver isso quando está tudo organizado na sua empresa, né? Quando o financeiro realmente está otimizado. Você consegue ir realmente observando quais áreas você está dando prioridade, quais áreas você não está dando prioridade e calculando, né, como que está o seu resultado a partir disso. E aí você pode fazer testes também, porque no mundo empreendedor a gente não sabe de tudo. A gente vai fazer um teste para ver se realmente faz sentido.
Porque, assim, para uma empresa pode fazer sentido um investimento maior em marketing, para outras não. Não que não tenha que fazer um investimento em marketing, mas talvez o percentual do faturamento seja um pouco menor ou um pouco maior. Vai depender do seu público também. Como que você se conecta com esse público, como que esse público se conecta à sua marca, tá? Outro problema também de você ser descontrolado financeiramente, de você não ser organizado, não anotar nada, enfim, é que você não consegue investir na área certa. Como eu falei, né, fica difícil mensurar e dar atenção para as áreas certas. Então, por exemplo, agora eu vou dar um exemplo meu. Eu estou com um projeto para mudar, né, a cara da empresa, para estruturar melhor os passos da consultoria. Só que para isso eu já estou gastando, já está em fevereiro, eu acho que desde outubro mais ou menos, que eu estou investindo meu tempo, o tempo da minha equipe, os recursos, tudo nesse projeto. Então, assim, o momento agora é para esse projeto. E eu sei quanto que eu posso gastar por mês, eu sei como administrar o tempo e o recurso para esse investimento, né, para esse projeto. Se eu não tivesse nada anotado, talvez eu iria gastar mais ou menos com ele e eu não iria ser eficiente. Então, assim, você precisa ter isso tudo bem detalhado na sua empresa para você conseguir investir na área certa. Porque, como eu disse, no meu caso, a minha prioridade hoje é esse projeto. E aí as outras coisas, tem coisas que estão de lado. Elas estão com investimento zero nesses meses. Por quê? Não adianta nada eu investir nessas coisas se esse outro projeto não sair ainda do papel, não tiver ok. Então, essa é uma das consequências. A outra consequência é pagar mais impostos. Quem acaba se descontrolando financeiramente, não organizando, não tendo os dados à mão, a pessoa acaba pagando mais impostos. Por que isso acontece, né? Pode acontecer. Não que acontece 100% das vezes, mas pode acontecer na maioria das vezes. Quando você precisa declarar, né? O contador precisa declarar o seu faturamento, as suas despesas. Como você não tem isso muito anotado, você vai chutar um número lá para ele. Por exemplo, finge que esse ano eu faturei 200 mil. Só que eu não sei quanto que eu faturei. Aí eu viro para ele e falo assim, coloca 250. Ou coloca 150. Esse é um problema muito grande, porque se você coloca um valor a mais de faturamento, você pode pagar um imposto maior. E se você coloca um valor de faturamento menor, você pode ter um grande problema com a Receita Federal, porque ela vai ver todas as transações que você fez via Pix, via... Dinheiro é um pouco mais difícil, né? Mas via Pix, via cartão de crédito, cartão de débito, né? Porque essas empresas na área financeira mandam, né, todas as informações para a Receita Federal e você pode ficar numa situação ainda pior. Por que pior? Porque se você também fala que teve um faturamento menor do que você realmente teve, a Receita tem acesso até 5 anos para poder averiguar isso, e se ela averigua que realmente teve esse problema, ela mesma vai arbitrar o tanto que você ganhou. Então não é você mais que vai falar assim, eu acho que eu ganhei em torno de 200. Se ela quiser falar lá que você faturou em torno de 400 e pagar imposto por 400, você vai pagar. Então, esse é um problema. Um grande problema, na verdade. E um outro problema dentro dessa parte de pagar mais imposto é que você não vai ter detalhado quais são as suas despesas. Geralmente, a gente paga imposto como? A gente pega o faturamento, tira as despesas. Por quê? O faturamento não ficou todo nas mãos da empresa, ele foi para pagar alguma despesa administrativa, para fazer alguma reforma, para comprar um ativo imobilizado, né, um carro, às vezes fazer uma reforma, comprar um imóvel, não sei, e ele pode também ter ido para os funcionários. Então você não precisa pagar imposto sobre o seu faturamento inteiro, porque ele não ficou nas suas mãos. E você, sabendo o valor da despesa, você consegue diminuir o valor dos impostos também. Só que se você não sabe o valor das despesas, você pode colocar um valor lá muito maior ou muito menor e incorrer nesses erros que eu acabei de falar de quem fala o faturamento errado também. E não é legal, né? Não é bacana, até porque hoje a gente sabe, né? Não tem como fugir, porque tá tudo informatizado hoje. Então, falei então, gente, nas últimas lives, só para vocês terem um aparato de tudo que eu falei nessa semana, foram as consequências de você não ser controlado financeiramente, né? Ter um descontrole financeiro, não anotar o que entra, o que sai na sua empresa, enfim, não ter uma ideia, um panorama macro, geral e detalhado também
daquilo da sua área financeira, né, da área financeira da sua empresa. Então, primeiro problema, eu falei só na live anterior, inadimplência, problemas também com fluxo de caixa, não conseguir diminuir custos. Hoje eu falei sobre acumular as dívidas, né, e ter problemas mentais, que é ansiedade, nervosismo, tristeza, dificuldades em crescer a sua empresa e não conseguir investir na área certa e pagar mais impostos do que deveria. Esse para finalizar a nossa live hoje, né? Então, qual que é a solução que eu falo para você? Primeiro, o ideal é você, se você não tem, né, esse conhecimento da área financeira, coloque alguém especialista nisso, que formou em administração, alguma coisa da área financeira, né, alguma área afim, para tomar conta do seu financeiro, né? Uma pessoa pelo menos tem que ter. Para ela ficar por conta disso, ela vai lançar notas, ela vai lançar o que entrou, ela vai te informar, né, o que tem para entrar, ela vai ver quais são os fornecedores que tem para pagar, etc. Por que isso? Porque uma pessoa que é especialista na área, ela vai conseguir pegar os mínimos detalhes para colocar ali no sistema, né, para alimentar o sistema. Depois disso, né, depois que a pessoa está ali alimentando o sistema, aí é possível fazer uma otimização, que seria o quê, né, otimização nessa área financeira? Olhar mesmo para os dados e tomar decisão por meio deles. Porque muitas das vezes a pessoa também se forma ali em alguma área afim, mas ela não tem experiência, né, em consultorias de empresa, ela não tem experiência também naquela empresa, né, entrou há pouco tempo. Enfim, então o ideal é não só a pessoa anotar, mas também ter alguém de sua confiança para poder te dar esse auxílio, né, essa direção. Porque os dados puramente isolados, né, ou colocados no sistema, eles não vão informar para a gente uma direção, um caminho a seguir. Mas quando você analisa os dados, por exemplo, olha, eu estou vendo que até o dia 30 eu tenho para receber tanto na minha empresa, então eu não posso fazer dívida mais do que isso antes disso, eu tenho que fazer essa dívida só depois do dia 30. O ideal também é você olhar para os seus clientes e saber, né, quais que tem cliente assim, tem esse cliente aqui, ele atrasa um dia, esse aqui eu tenho que ficar ligando para ele, esse aqui paga na hora. Então, vai conhecendo também o perfil dos seus clientes para vocês entenderem como que está o fluxo de caixa da empresa de vocês e conseguirem tomar decisão. Porque, assim, também não quer dizer que o seu se for uma empresa de contratos, não quer dizer que aquele contrato vencendo naquele dia, os clientes vão todos pagar naquele dia. Aí, se você tiver uma dívida, pagar um fornecedor, algo nesse sentido, o investimento a fazer, faça depois. Outra coisa que eu falei, né, olhar com uma visão macro. Se você sabe quanto que você fatura mês a mês, fica mais fácil de você fazer estratégias até de promoção, de marketing dentro da sua empresa. Por isso que o interessante, né, o ideal é você olhar de forma macro para a sua empresa, analisar os dados para que eles possam te dar um caminho a seguir. Só que para isso é necessário alguém com experiência. Eu sempre estou direcionando os meus clientes, tanto nessa área, quanto também no Maximize, porque no Maximize é um projeto completo. Oi, Júnior, falando nisso, entrou aí o Júnior, bem-vindo à live. O Maximize é um projeto completo para quem quer abrir empresa. Então, a pessoa quer abrir empresa, ela quer ter uma visão macro para ver se é viável ou não a abertura da empresa, porque se você nunca empreendeu, é difícil fazer isso sozinho, né? Até para abrir uma filial, fazer um investimento maior, faz o Maximize. Depois que o Maximize foi pronto, você abriu sua empresa, você precisa otimizar o financeiro, porque mês a mês a sua empresa vai crescendo e assim, a gente quer, né, que mês a mês a sua empresa aumente de faturamento. Quanto mais faturamento, mais contas a pagar, mais contas a receber, mais burocracia. E você não pode perder o controle nesse tempo também. As grandes empresas que estão aí há muito tempo no mercado, igual o Júnior que entrou, da Rosalina Imóveis, o pessoal segue lá a página dele, é uma empresa de Belo Horizonte que vende imóveis. Se o Júnior tiver ainda, me fala quantos anos de empresa, mas eu acho que é uns 20 anos para mais, né, de empresa. Para você ter esse tempo todo de empresa, você precisa otimizar o seu financeiro. Se você não tiver isso bem assim, organizado, conseguir tirar boas ideias, né, bons insights dos dados que você tem, você não consegue ir para frente, não consegue ficar 20 anos de mercado. Por quê? A cada ano vão surgir novos concorrentes, mudanças de hábitos, mudanças de consumo, e você precisa se adaptar a tudo isso e, além disso, otimizar seu financeiro. Ou seja, é mais trabalho, dia após dia de trabalho, né? Dia após dia de empreendedorismo, é cada vez mais trabalho. E se manter por muito tempo não é muito fácil. Inclusive, tem um dado do Sebrae
sempre cito ele quando eu vou conversar sobre o Maximize, né, quando a pessoa está pensando em abrir empresa. Se eu não me engano, 65% das empresas não sobrevivem quando a gente olha um tempo de 5 anos. Então, assim, muitas empresas, né, existem hoje e daqui, por exemplo, 2025 não vão existir mais. Muitas delas, a maioria, na verdade. Porque a pessoa ela não fez um projeto inicial de planejamento para ver se é viável ou não a abertura do negócio. E, além disso, ela não conseguiu otimizar o financeiro dela. Que é fazendo essa análise mês a mês, né, período a período. Todo final de ano ou final de período, assim, eu sento, analiso os meus números, vejo o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer mais, qual que é a direção que eu quero seguir. E assim, é muito importante a gente ter isso tudo bem calculado para que a gente tenha sucesso no longo prazo e uma empresa realmente sustentável. Que assim, não vai nos dar prejuízo, dor de cabeça, né? Que não é isso que a gente quer. A gente quer realmente maximizar, potencializar e otimizar a nossa empresa. Gente, para quem entrou agora, eu deixei uma live de uns 20 minutinhos no máximo, 10 a 20 minutos atrás aqui, lá no meu feed. Vão ficar essas 2 lives salvas, porque meu celular causou um problema aqui, eu tive que sair e reiniciar a live novamente. Então, vou finalizar essa live aqui. E essa semana também, na terça-feira, eu falei sobre essa questão de otimizar o financeiro e tem dicas lá muito importantes. Se você quer realmente otimizar o seu financeiro, está com dificuldade nessa área, ouça lá a live, porque eu tenho certeza que vai te ajudar. E qualquer dúvida, estou à disposição. Boa noite para vocês, viu? E bom descanso aí nessa quinta-feira. Até mais!